Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula a respeito da trigonometria. Nessa aula, a gente vai abordar os conteúdos de função trigonométrica, principalmente, mas a gente vai envolver alguns conceitos que antecedem as funções trigonométricas, que é o estudo de ângulos e arcos, medidas, e também um ente matemático conhecido como ciclo trigonométrico. Provavelmente eu vou particionar essa aula em duas, para não ficar muito extensa. E aí, na primeira parte a gente vê essa parte mais introdutória e na segunda parte a gente vê as funções propriamente dita, né? Nessa primeira parte, então, de funções trigonométricas, eu vou abordar o tópico de arcos e ângulos, que é um assunto que a princípio você já tem certo conhecimento do ensino fundamental e da prática mesmo em algumas áreas do conhecimento, que vocês acabam utilizando os ângulos principalmente, né? Os ângulos que a gente tem, as medidas de ângulo que a gente tem, a mais conhecida é o grau, mas existem outras duas medidas, que é o radianos, que é muito utilizado, e o grados. Grados não é muito utilizado. Agora, grau radiano, sim. Grau geralmente é quando a gente está em situações mais que aborda problemas no triângulo, retângulo, geralmente ele vem com o ângulo em grau. Quando a gente está estudando funções trigonométricas, geralmente aparece a função em termos de radiano. Não sei bem porquê dessa distinção, mas é comum, é algo que a gente observa ao estudar. Então, quando a gente está trabalhando com trigonometria no triângulo, a gente acaba utilizando mais a notação com grau, uma medida em grau, e, e quando a gente está trabalhando com problemas de funções, geralmente aparece em radianos. A medida em grau, gente, ela vem da ideia de se dividir uma circunferência em 360 partes iguais. Cada um desses pedacinhos que foi particionado tem um arco de 1 grau. E a circunferência como um todo vai ter então 360 graus. É como se fosse o metro. O metro também surgiu assim. Tipo, eles pegaram uma medida, que eles atribuíram a ela como 1 metro, particionaram em 100 pedaços. Cada um desses 100 pedaços recebe o nome de centímetro. E na circunferência, em vez de dividir por 100, eles dividiram por 360 partes iguais e chamou cada parte de 1 grau, tá? Então, ela é uma unidade de medida. Geralmente aparece do lado do número só uma bolinha, ou às vezes aparece uma bolinha, um risquinho, mas o correto é só a bolinha, tá? 360 graus, 1 grau, 3 graus, quantos graus que está relacionada à amplitude de um ângulo. Mas também ele pode estar associado à medida do arco, né? Tipo, a amplitude do arco. Então, a unidade de medida de grau pode ser utilizada tanto para a medida de um arco da circunferência quanto da medida de um ângulo central correspondente a este arco. Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente está falando de 45 graus, a gente pode estar se referindo a essa amplitude aqui, que geralmente é o que a gente denota, ou a amplitude do arco mesmo, né? A medida do arco da circunferência, que é esse comprimento aqui. E opa. Quando a gente trabalha com os radianos, aí eles são um pouquinho diferente a situação. Só deixa eu arrumar aqui, gente, que saiu da apresentação. O radiano, gente, ele não foi dividido assim a circunferência em partes. Eles pegam o valor do raio da circunferência e esse valor do raio eles esticam em sobre a circunferência, formando então um comprimento. Então esse arco cujo comprimento
L, que a gente chama, né? Cujo comprimento L tem o mesmo valor do raio, ele é chamado de 1 radiano. Então, já radiano porque vem de raio. Tipo, ele tem esse setorzinho aqui, esse arco, cujo comprimento a gente chama de L, ele tem uma medida de 1 raio. Então, ele tem 1 radiano. E aí, como a gente tem a medida em grau e a medida em radiano, a gente pode transitar entre essas duas linguagens. Essas duas maneiras de se expressar, de escrever a medida desse ângulo ou desse arco. Bom, então o radiano é um arco, na verdade, de 1 radiano, que a gente atribui a notação 1 rad, que é 1 radiano, corresponde a um arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. E para determinar a medida de um arco qualquer que não tenha comprimento igual ao raio, né, um outro arco, um outro ângulo, né, correspondente no caso ali seria ou o arco AB, essa notação é quando eu tenho 2 pontos de uma circunferência, deixa eu colocar aqui, acho que não vai aparecer. Quando eu tenho 2 pontos aqui na circunferência, a gente chama de A e outro de B. E aí, como eu estou numa linha curva, a gente chama de arco. Para escrever esse arco matematicamente, a gente chama de A e B, que seria o ponto final, ou então o nome dos pontos que foi atribuído, né? E coloca um símbolo curvinho em cima dele para indicar que ele é um arco, é a medida de um arco. Então, para determinar a medida de um arco AB em radianos, basta dividir o comprimento do comprimento desse arco pelo raio da circunferência. Então, o arco de 1 radiano seria quando esse comprimento L é igual ao raio. Mas eu posso calcular qualquer angulação, é só pegar o comprimento, esse pedacinho de arco, o comprimento dele, e dividir pelo valor do raio da circunferência. E tendo essa mesma ideia, assim, já que a gente pode fazer isso, o que a gente faz? Em vez de pegar um comprimento de um arco qualquer, se a gente quiser o comprimento da circunferência como um todo, da circunferência inteira, como que a gente faz para fazer, né? Então, o ângulo correspondente, na verdade, ao comprimento da circunferência toda, né? Então, a gente vai pegar, no lugar desse L, a gente vai colocar o comprimento da circunferência. Quando a gente está em polígono, gente, a gente chama de perímetro. Quando a gente soma todos os lados, a gente tem a soma do perímetro. Quando a gente está em circunferência, são curvos, a gente chama de comprimento mesmo. Então, o comprimento da circunferência. Qual que é o comprimento total da circunferência, né? Então, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. E aí, é só substituir esse 2πr aqui no lugar desse comprimento e dividir por r, que a gente vai ter a quantidade qual que seria a quantidade em radianos da angulação da circunferência como um todo. Então, como por exemplo, uma circunferência inteira em graus tem 360 graus. E os radianos, quantos radianos tem uma circunferência toda, né? Então, fazendo essa conta do comprimento da circunferência pelo raio, a gente só substitui lá, comprimento de circunferência vale 2πr, o raio aqui embaixo é da fórmula mesmo, dá para simplificar, e a gente chega que o ângulo de uma circunferência toda em radiano é de 2π. Então, tendo essas duas comparações, tanto em grau quanto em radianos, igual a circunferência toda tem 360 graus, a circunferência toda tem 2π radianos. Então, a gente consegue fazer uma proporção. Se a gente quiser transitar de uma linguagem para outra, a gente utiliza a proporção e encontra qual é o valor correspondente ao ângulo que é dado em graus. A gente pode encontrar em radianos, se for dado em radianos, a gente encontra em graus. Isso se chama conversão de ângulos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Proporção, gente, é a mesma coisa que regra de 3. Então, se vocês ouvirem falar em regra de 3, o nome correto que a gente utiliza na matemática é proporção. Existe proporção inversa, proporção direta, proporção composta, tem vários tipos de proporção. E eu acho que vocês utilizam muito em algumas áreas do conhecimento, como física, química.
e dentro da própria matemática vocês conseguem resolver N problemas com proporções, né? E um deles é essa conversão de graus. Então, como que a gente faz essa conversão? Então, sempre na primeira coluna, a gente vai atribuir os valores em grau. Na segunda coluna, a gente atribui os valores em radianos. Sempre embaixo desse 360, a gente coloca o valor em graus, né? E sempre embaixo dos 2π, a gente coloca o valor em radianos. Na primeira linha, então, a gente vai colocar a circunferência inteira. A circunferência inteira vale 360 e 2π. Se eu quiser dividir esses caras por 2 e trabalhar com números menores, não tem problema, posso fazer também. Então, algumas pessoas preferem, em vez de trabalhar com 360, eles dividem por 2 e trabalham com 180, e desse lado eles trabalham com π, também divide por 2. Os dois valores ele é dividido por 2. Porque daí simplifica os cálculos. Tipo, em algumas contas acabam sendo simplificadas se a gente já fizer essa simplificação na primeira linha. Eu costumo usar o 360 e o 2π mesmo, mas assim, vai de cada um. Então, um desses valores vai ser informado. Então, ou vai ser dada a medida em radianos e vocês transformarão para graus, ou vai ser dada em graus e vocês transformarão em radianos, tá? Então, por exemplo, né? Tenho 3 exemplos para a gente discutir. Então, aqui no primeiro exemplo tem um ângulo de 120 graus. Então, o que a gente faz? Escreve lá 360, está para 2π, assim como 120 graus está para x ou alfa radianos, né? O que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. Então, primeiro os extremos, né? O início e o final. 360 alfa vai ser igual a 120 vezes 2π. Então, 240π. Alfa vai ser quem? 240π dividido por 360. Dá para simplificar esses zeros. 24 por 36, os dois dá para dividir por 12. E aí, a gente chega no valor de alfa, que é igual a 24 por 12, 2π. 36 por 12 dá 3. Então, significa que o ângulo de 120 graus é a mesma coisa que 2π sobre 3 radianos. E a mesma coisa a gente faz para os demais, tá? Então, 360, 2π, 35 graus e alfa, que eu não sei quem é. Multiplica, dá 360, alfa, né? Vai ser igual a 35 vezes 2π, então faz as contas com os números e repete o π. Isola, aqui eu vou simplificar já nesse lado, tá, gente? Mas dá pra fazer desse jeito, já dividir, passar a dividir do número inteiro e depois simplificar os zeros, ou posso simplificar aqui. Essa ideia de simplificação dos zeros na verdade, a gente divide a equação toda por 10. Divide 360 por 10 dá 36 e divide 70 por 10 dá 7, tá? Então, simplificando, vai ficar 36 alfa igual a 7π. Passando 36 dividindo, vai ficar 7π por 36 radianos. Não tem como simplificar mais. 36 não dá para dividir por 7 e 7 é um número primo. Então, não tem como fazer maiores simplificações. Então, 35 graus é equivalente a 7π por 36 radianos. Nos 50 graus é a mesma coisa, o mesmo procedimento. A gente faz a comparação lá com o 360, está para 2π, assim como 50 está para a alfa. Multiplica cruzado e a gente vai chegar na seguinte equação, né? 360 alfa vai ser igual a 100π. Simplifica os valores dos zeros ali. Então, alfa vai ser 10
π sobre 36. Os dois são pares, dá para simplificar, dá para dividir por 2. Quando eu divido por 2, no numerador sobra 5π, no denominador sobra 18. Então, 50 graus equivale a 5π sobre 18, certo? Então, essa é a maneira que a gente faz a conversão de ângulos quando eu tenho graus e radianos. A notação em radianos a gente vai utilizar bastante nas funções trigonométricas, tá, gente? Então, avançando um pouquinho agora a ideia desses graus para o ciclo trigonométrico, vocês vão ver que esse ciclo trigonométrico, ele é uma entidade matemática, ele é um ente matemático. Ele é utilizado para facilitar as medidas trigonométricas que a gente pode fazer construindo triângulos dentro dele. Então, atribui-se um ângulo dentro de um ciclo trigonométrico, a gente consegue fazer o desenho de um triângulo retângulo e destacar as funções trigonométricas que a gente vinha trabalhando até então, né? Então, ele vai ser uma circunferência que é centrada na origem, então tem como origem o ponto 0, 0. E tem o ponto 1 e 0, que é onde se começa a medir os ângulos a partir desse valor, sempre no sentido anti-horário. Quando a gente está em função mesmo, né, eu posso usar essa ideia do sentido horário para o sinal negativo e o sentido anti-horário para o sinal positivo do ângulo. Mas assim, costuma-se, para fazer as medidas, para fazer aferir as medidas, os valores das funções para determinado ângulo, a gente percorre o ciclo no sentido anti-horário, tá? Então, o sentido anti-horário, contrário lá contrário ao sentido que o ponteiro do relógio faz, tá? Então, esse ponto 1 para esse eixo horizontal e 0 para o eixo vertical seria a origem do sistema, tá? Na verdade, a origem do sistema é esse ponto, né? Seria a origem da marcação dos pontos. Então, os ângulos começam a ser percorridos a partir desse ponto aqui, tá? E aí, assim como a gente viu lá no plano cartesiano, isso daqui a gente chama de quadrante. Então, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, e assim vai. E assim como nos quadrantes, eles têm sinais positivos, né? Então, para o eixo horizontal, o que está para o sinal apontando para a direita é sinal positivo, para a esquerda sinal negativo, para cima positivo, para baixo negativo, tá? Então, quando a gente for fazer algumas medidas, a gente vai ter que comparar, assim, algumas medidas a gente vai observar esse eixo vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante. Outras medidas a gente vai precisar usar esse eixo horizontal, então ele vai ser positivo para o primeiro e quarto quadrante e vai ser negativo para o segundo e terceiro quadrante. Então, há algumas diferenças assim na hora de comparação de medidas, tá? Então, ali tem um ângulo que a gente chamou de X, e a gente faz, na verdade, esse percurso, né? A gente sai desse ponto, percorre esse valor aqui e chega num determinado ponto que a gente chama de A, de B, de P, chama de alguma letrinha, tá? E aí a gente demarca prolonga da origem até esse ponto e forma esse ângulo alfa. O que acontece, né? Sempre esse ângulo vai ser a partir então, seja um ângulo X a partir do centro, né? Então, seja esse ângulo X a partir desse eixo horizontal, né? A gente pode determinar o seno e o cosseno dele conforme a gente vinha trabalhando antes, né? Então, o seno ele é dado pelo cateto oposto, dividido pela hipotenusa do triângulo. Como a gente está no ciclo trigonométrico, sempre, por construção, o raio vai ser 1. A gente constrói o ciclo com raio 1.
Então, o raio nunca vai ser um valor diferente de 1, tá? E aí, então, esse raio vai corresponder à hipotenusa dos nossos problemas, né? Então, o que vai acontecer? O cateto oposto é a medida desse A, né? Então, a gente vai pegar o A e vai dividir por 1. A dividido por 1 é A mesmo. Então, o seno corresponde a essa medida, a essa altura do triângulo. E a gente pode escrever essa medida, só deixa eu apagar aqui, gente. A gente pode... Então, a gente pode observar essa medida do seno no eixo vertical. Ela pode ser vista como se fosse o prolongamento. É esse tamanho aqui, né? Esse aqui é o valor do seno, é o valor A, é a altura do triângulo. Mas eu posso observar esse valor de A como uma projeção nesse eixo aqui, que a gente vai chamar de eixo dos senos. Então, essa altura e aquela ali são a mesma. Então, a gente vai determinar o seno como sendo esse comprimento aqui, tá? E o cosseno seria a mesma coisa. Então, a gente vai pegar o cateto adjacente, e que é o que forma o ângulo, dividir pela hipotenusa, que é 1, e a gente chega que o cosseno equivale à base do triângulo. Então, sempre... A gente vai também notar que quando esses valores vão ser sempre menores ou iguais a 1, porque o raio de circunferência é 1, então ele não vai ultrapassar esse valor. E aqui, gente, a gente tem aqui já determinado, já coloridinho, o valor respectivo desse comprimento para esse ângulo x, seria o seno de x, e aqui o comprimento para esse ângulo seria o cosseno de x. À medida que a gente varia o tamanho desse ângulo, esse triângulo assume um outro formato, uma outra forma, na verdade, dentro do ciclo trigonométrico. Então, ele pode ficar maiorzinho, mais alto, só que mais estreito. Então, ele vai mudando o tamanho dele conforme a inclinação desse primeiro ângulo aqui, né? E com isso, varia esse comprimento. Esse comprimento da base vai variar e a altura também vai variar. E por isso que a gente chama de função, porque ao se mudar o valor do ângulo, se muda também o valor correspondente ao seno e ao cosseno. E aí a gente consegue fazer uma comparação entre essas duas variáveis e apresentar ela no formato de um gráfico. Esse eixo, gente, a gente chama de eixo dos senos. E esse eixo aqui, o eixo dos cossenos, tá? Cosseno de alfa. É diferente do que a gente vinha vendo até então, né? A gente via o eixo horizontal como x e o vertical como y. A gente vai continuar vendo o eixo x e y quando a gente estiver traçando o gráfico das funções seno. Mas quando a gente estiver observando o ciclo trigonométrico, esse eixo não é o eixo x, esse eixo é o eixo dos cossenos, e esse eixo vertical não é o y, é o eixo dos senos, tá? É onde a gente mede os senos. Então, aqui é só uma maneira de apresentar graficamente como localizar o seno e o cosseno. Existem outras medidas trigonométricas, outras funções trigonométricas, que aí também podem ser representadas geometricamente por meio de comprimentos, e a gente pode observar aqui. No ensino superior, a gente estuda muito essas funções, função cotangente, função cossecante, tem a função secante, mas essas três funções aqui, elas não são muito abordadas no ensino médio, então eles ficam mais para o ensino superior. Eu trouxe aqui a título de curiosidade. No que vai importar para a gente é a medida do seno e do cosseno, como a gente já tinha visto, e a medida da tangente. Então, para escrever a tangente, a gente utiliza uma reta tangente. O que é uma reta tangente? É uma reta que encosta. Então, ela toca a circunferência num único ponto. Então, a gente vai fazer uma reta que é paralela ao eixo dos senos. Paralela ao eixo dos senos, a gente vai fazer uma retinha, onde vai encostar na circunferência lá naquele ponto onde partem os ângulos.
certo? E aí, assim, é traçado um determinado ângulo, o que a gente faz para medir essa tangente? A gente vai prolongar, a gente vai fazer esse segmento que forma o ângulo e vai prolongar ele até chegar no eixo da tangente. Esse comprimento aqui da origem do onde parte o ângulo até o prolongamento do segmento que forma o ângulo, a gente chama de tangente. Se vocês forem parar para analisar, a gente já tinha visto que a tangente pode ser vista como a razão entre o seno e o cosseno. Então, uma das razões para que isso aconteça é porque aqui, se vocês notarem, a gente tem dois triângulos, esse menorzinho aqui e esse maior que começa aqui no zero e vai até a tangente, né? E como a gente tem triângulos que são semelhantes, e eles são triângulos semelhantes, quando eles têm o mesmo formato, mas eles podem variar de tamanho, eles têm tamanho maior ou menor, conforme eles são representados, né? Nesse caso, eles são triângulos semelhantes. Eles têm os mesmos valores para os ângulos, então esse ângulo e esse é o mesmo, esse ângulo de 90 graus e esse é o mesmo, e esse ângulo aqui também é comum a eles. Então, como eles têm ângulos semelhantes, ângulos iguais, a gente fala que o triângulo ele é semelhante. Então, tem vários casos para determinar a semelhança de triângulo, né? O que não vem ao caso. O que vale saber é que os triângulos são semelhantes e a gente pode fazer a proporção entre os lados. Então, o que significa isso? Eu vou pegar aqui o lado maior e vou comparar ele com a base, essa altura desse outro triângulo também. Então, olha, vou pegar a altura do maior e a base do maior, a altura do menor e a base do menor. Então, eles têm que estar numa mesma proporção. O que isso significa? Que a tangente, que é a altura maior, é dividida pela base maior. A base maior corresponde a 1, porque ele tem o comprimento do raio, então é 1. Tem que ter o mesmo, essa razão aqui, essa divisão tem que ser igual, tem que ser, isso se chama, isso aqui também sai da proporção, ou pode sair também pelo teorema de Tales, tá, gente? Não sei se vocês lembram, no 7º, 8º ano, vocês devem ter visto o teorema de Tales, de retas paralelas, que também dá para fazer comparação, porque os lados são proporcionais, né? Então, o lado maior pelo base maior, vai ser igual o lado menor, a altura menor, que seria o seno do ângulo, dividido pela base menor, que é o cosseno do ângulo. Então, eles estão nessa proporção. Essas 4 medidas, elas estabelecem essa proporção. Então, a tangente, agora sem o 1, né, porque o 1 eu posso omitir, ele é dado como seno pelo cosseno, como a gente já tinha visto anteriormente, né? Então, é uma maneira de verificar essa razão. E quando a gente faz essa divisão do cosseno pelo seno, ele vai dar como resposta esse comprimento. Sempre ele vai dar como resposta esse comprimento. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é que existe um macete para vocês lembrarem qual é o eixo do cosseno e qual é o eixo do seno, né? Para vocês lembrarem que o eixo do cosseno é o eixo horizontal, vocês associam com consono. O cosseno está com sono e o seno está sem sono, tá? Uma pessoa com sono, ela tá deitada, uma pessoa sem sono, ela fica em pé, tá? Então, a gente pode associar esse macetinho para lembrar. Tô com sono, cosseno, deitado. Sem sono, seno, de pé, tá? Então, quando se precisar determinar qual é o eixo do seno, qual que é o eixo do cosseno, vale essa dica, tá bom? Então, gente, por enquanto é isso. A gente vai ver mais alguns detalhes no vídeo sobre funções trigonométricas. E aí, talvez esse próximo vídeo fique um pouco mais longo, mas aí a gente já finaliza o nosso assunto de trigonometria, tá? Então, por enquanto, eu agradeço e espero que vocês tenham compreendido
e aguardo vocês para a próxima aula para finalizar esse assunto. Tchau, tchau!